Olá, meu nome é Lucas Pedro e hoje eu estou aqui para falar sobre coisas, sobre as minhas coisas, sobre as suas coisas. Quais são as suas coisas? Quais são as suas coisas materiais e imateriais? Há algumas semanas eu tive a oportunidade de dar uma arrumada no meu escritório, que é um porão que eu tenho em casa, e eu formatei ele, diagramei ele com as minhas coisas do meu passado, alguns brinquedos meus do passado, meu violão da adolescência, meus livros atuais, livros do meu passado que eu já li, e faz muito tempo que eu não leio. Ali tem também o meu computador, que hoje em dia a gente chama esse lugar do computador de setup, para a gente trabalhar ou para a gente jogar, né? Aqueles que têm tempo para se divertir um pouco. Mas, de qualquer forma, ali tem as minhas coisas. As coisas materiais e as coisas que também simbolizam as minhas coisas imateriais. Meus anseios, meus projetos, minhas vontades para o meu futuro, para o futuro da minha família. Todos nós, hoje em dia, somos... Hoje em dia não, né? Desde sempre. O bicho ser humano sempre foi um bicho ligado às coisas, aos projetos, aos sonhos. E isso nos diferencia muito dos animais. Por mais que alguns animais consigam construir seus ninhos, suas tocas, os castores conseguem construir até represas, né? O ser humano, sem dúvida, é o bicho das coisas. É o bicho que mais se aprofundou no desenvolvimento das coisas. E nós construímos tanto as coisas, ansiamos tanto as coisas, que essas coisas acabam nos dominando. Um exemplo clássico disso é o dinheiro. Nós inventamos o dinheiro. E hoje o dinheiro nos tem mais do que nós temos o dinheiro. Somos um bicho de coisas e um bicho hoje, em muitos aspectos, dominado pelas coisas que nós mesmos criamos. Por falar em coisas, existe um texto que eu tenho meditado bastante, que é o texto de Filipenses 2, quando Paulo elogia Timóteo e Epafrodito, que são seus colaboradores no trabalho do reino. E ele fala uma coisa interessante para a igreja de Filipos sobre Timóteo. Ele diz o seguinte: não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. É interessante que, se você for no original, no grego, você vai se dar conta de que essa versão que eu acabei de ler, ela não corresponde muito ao original, porque o original não está falando sobre pessoas que se preocupam consigo mesmas, mas pessoas que só se preocupam com as suas coisas e não com as coisas de Cristo. Essa mensagem de Paulo à igreja de Filipos me despertou para o fato de que Cristo Jesus, que nós cristãos chamamos de nosso Senhor, ele também tem coisas, ele também tem projetos, ele também tem uma obra a ser realizada. Inclusive, quando Paulo fala de Epafrodito, quando ele elogia Epafrodito, um pouco para frente, ele diz o seguinte: recebam-no, Epafrodito, com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Então, Epafrodito e Timóteo são dois homens que deram conta, assumiram e entenderam que as coisas de Cristo são mais valiosas e mais importantes do que as nossas coisas, uma vez que Cristo é o nosso Senhor. Se Cristo é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. As coisas do Senhor estão à frente das coisas dos servos. E essa é uma mensagem
extremamente radical para os nossos dias, mesmo dentro do ambiente da igreja. Nós vivemos num mundo tão voltado para as nossas próprias coisas, tão voltado para o fato de que nós precisamos ser diligentes na produção, na promoção, no cuidado com as nossas coisas, que toda essa diligência, toda essa orientação para as coisas invadiu a igreja, o povo de Deus, de tal forma que nós entendemos hoje, mesmo nós cristãos, entendemos hoje que essa é a vida que nós devemos tomar. Como pai, eu tenho o dever de ensinar os meus filhos a serem autônomos para cuidarem de suas coisas. Agora, como um pai cristão, eu preciso entender que o meu dever é ensinar para eles que as coisas de Cristo, a obra de Cristo, é mais valiosa do que as coisas deles, a carreira deles, a relação deles com outras pessoas, toda a relação deles com o mundo, tudo que eles estão construindo. Essa mensagem é tão radical que ela causa um estranhamento mesmo dentro da igreja, quando nós falamos sobre ela, porque mesmo os cristãos entendem que Deus e o reino de Deus existe para nos servir. Nós nos distanciamos tanto da ideia de que nós fomos chamados para este reino, para servir ao Senhor desse reino, que nós não conseguimos mais entender essa lógica de Timóteo, de Epafrodito e de Paulo. E esse é um dos maiores problemas da igreja atual, sem dúvida nenhuma. E isso é algo tão simples de entender, mas como é tão estranho aos nossos ouvidos pós-modernos, cristãos, eu gostaria de pedir a ajuda, de usar o auxílio do próprio Jesus. Jesus falou sobre isso de uma maneira metafórica, parabólica. Ele contou uma história sobre um homem que estava andando no campo e ele encontrou um tesouro. A impressão que eu tenho é que esse homem foi cavando esse tesouro e quanto mais ele cavava, aí que ele se dava conta do quanto esse tesouro era grande, ele se deu conta de que ele não conseguiria carregar aquele tesouro na bolsa dele, que era muita coisa, que aquele tesouro ele se estendia por aquele solo de tal forma que ele precisava comprar o campo. Então, ele tomou a decisão. Ele pensou em tudo que ele tinha, seu barco, de repente, sua carroça, seus animais, calculou e falou, se eu vender tudo que eu tenho e comprar esse terreno, ainda vale a pena. Jesus, então, usou esse apego que nós temos pelas coisas materiais, por mais que elas sejam ridículas, porque é isso que a gente faz com as coisas, a gente decide que um tipo de metal é precioso, como o ouro, como a prata, a gente decide que um tipo de pedra é preciosa, e aí a gente se apega àquela coisa. Então Jesus está usando esse apego que nós, bichos materiais, temos às coisas, para contar de realidades, para falar e ensinar de realidades espirituais. E ele fala que o reino de Deus, esse conjunto de coisas, essa obra, essa causa de Cristo, é tão valioso, que vale a pena nós vendermos tudo que nós temos para comprar esse terreno, para se adentrar nesse reino. Mas o fato é que nós não precisamos vender tudo que nós temos, porque Cristo pagou esse preço por nós. Cristo nos entregou o seu reino por amor. Ele fez isso.
E ele diz para nós: participem desse reino, sejam embaixadores desse reino. Mas a gente parece que não está entendendo. Parece que a gente está tão apegado às coisinhas diminutas daqui que a gente, como igreja, não consegue entender o valor que o reino de Deus tem. E quando eu falo isso, talvez você pense assim: Lucas, você está jogando sobre mim um peso, uma carga, uma responsabilidade a mais na minha vida, cheia de coisas, que eu não suporto carregar. Você está dizendo para mim, Lucas, que além de todas as coisas que eu preciso fazer na minha vida, eu ainda tenho que dar valor e me envolver nas coisas do reino de Deus, na obra de Cristo. É exatamente isso que eu estou falando, só que se você está pensando assim, você está pensando da maneira errada, porque o desvalorizar, a desvalorização dessas coisas materiais que nós damos tanto valor e a valorização do reino de Deus é, em resumo, a vida plena que Deus nos prometeu, a vida abundante, a percepção de que as coisas daqui valem muito menos, muito menos do que as coisas do reino de Deus, ela não é aprisionadora, nem promotora de ansiedade. Pelo contrário, ela é libertadora. E nós cristãos fomos chamados para promover essa libertação. Nós cristãos fomos chamados para sermos os embaixadores desse modo de viver, onde o reino de Deus é mais importante do que essas coisinhas que nós decidimos que são importantes. E é por isso que a Igreja de Cristo anda tão doente, porque ela não tem entendido o seu lugar no mundo, porque ela não tem vivido essa reorganização de valores. E se ela não consegue viver essa reorganização de valores, ela não consegue ensinar, ela não consegue proclamar, ela não consegue compartilhar com o mundo essa reorganização de valores que é libertadora. Nós temos aqui na Palavra de Deus, no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, um exemplo. Dois exemplos. Exemplo de dois homens que entenderam isso. Aliás, exemplo de 3 homens que entenderam isso. Paulo, Timóteo e Epafrodito. Homens que tinham suas vidas, que tinham família, que tinham trabalho, que tinham carreira, que tinham relações sociais. Mas eles entenderam que essas coisas, elas são diminutas, elas são miniaturas, perto da empreitada maravilhosa que é a obra de Cristo Jesus. E eu espero que você, que está me ouvindo, consiga perceber isso. E não é algo que eu consigo passar cognitivamente para você. O máximo que eu posso fazer é isso que eu fiz aqui, alguns minutos falando sobre isso, mas para você perceber essa realidade do reino, para você perceber que você se encontrou com a coisa mais importante do mundo, você precisa que isso seja revelado pelo Espírito Santo a você. E eu espero que você tenha essa revelação do Espírito Santo. Revelação que não é novidade, está na Palavra de Deus. Que você se encontre com Cristo e aproveite dessa vida libertadora, onde as suas coisas, por mais que você ache que elas são valiosas, elas não são. Valioso mesmo foi o seu encontro com Cristo Jesus. Valioso mesmo é o teu lugar no reino de Deus. Transformai-vos.